quero falar sobre independência e vida, a posição da igreja cristã diante da política atual. O tema independência e vida é uma reflexão sobre esse contexto. E eu tenho consciência de que mexer nessa consciência política da igreja gera problemas. Mas eu tenho consciência também que não falar vai gerar problema, que mais tarde você e eu vamos chorar e orar não adianta. Você tem que ter a sua consciência orientada pela palavra de Deus. E tudo que eu vou falar, eu vou dar a você um respaldo da palavra de Deus. Quero dizer também que essa palavra não é para gerar nenhum constrangimento, nem tristeza ao seu coração. É uma palavra pastoral. E é você quem vai pensar sobre o que eu lhe orientei nesta noite. Mas eu quero que você tenha um entendimento bíblico do que é a orientação para esse tempo. Afinal, nós estamos celebrando 200 anos da independência do Brasil. Estamos no meio da Semana da Pátria. O termo independência é condição de quem é independente, de quem é livre, quem é autônomo. E biblicamente a ideia de independência e liberdade não é um pretexto para que eu faça qualquer coisa segundo a minha cabeça. Eu tenho um rei, eu tenho uma constituição, eu tenho uma palavra. Isso é o que faz a nossa vida ser verdadeiramente livre. Foi isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, ela vos libertará, e verdadeiramente sereis livres. Por isso, isso nos proporciona um entendimento melhor das nossas vidas. Nós somos livres do pecado, nós somos livres da condenação do inferno, nós fomos chamados por Jesus, mas nós temos agora um norte para seguir, que é a própria palavra de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. A principal fonte de libertação se encontra na Bíblia, na pessoa de Jesus Cristo. No Salmo 33, e o verso 12, diz que bem-aventurada é a nação. Vai ser preciso a Bíblia, porque os textos não estão todos aí. Vai precisar achar aquela Bíblia aí, porque nem todos os textos vieram. Mas bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Queridos, está falando exatamente da postura cristã diante de Deus. Se nós queremos uma nação abençoada, o Senhor tem que estar no centro. Faltam menos de 30 dias para a mais importante escolha do povo brasileiro em uma eleição, a mais importante da história da República Brasileira. E chegou o momento em que os cristãos estão no olho do furacão, e eles precisam ser entendidos, orientados de algumas realidades que ao longo do tempo, por omissão ou por orientação errada, nos deixou alijado de todo o processo político, social da nação. Lá em Mateus capítulo 5, 13 a 15, você pode marcar no seu celular, na sua Bíblia, Jesus falando sobre o sal da terra. Eu acho que esse está aí. Diz: vocês são o sal da terra, são a luz do mundo. O sal não pode perder o sabor, senão para nada mais presta. Vocês são a luz do mundo, ninguém pode esconder uma lamparina. Ela vai brilhar, ninguém acende a luz para deixar escondida. Tem que colocar em público para que ela expresse a sua luz. Essas palavras de Jesus sobre o sal da terra e luz do mundo não é sobre o céu. Essa palavra é sobre a nossa missão na terra. É mais um capítulo do até que ele venha. Essa palavra de que o verdadeiro sentido da nossa vida, como o sal não é para salgar, mas é para dar o verdadeiro sabor.
tem a ver com a nossa atuação na terra e inclui a nossa atuação em todas as esferas, incluindo a esfera política, sim. As ideias comunistas ao redor do mundo têm tentado afastar as ideias do cristianismo e dos cristãos da verdadeira ação no processo político dos seus países. Acham que as ideias da Bíblia e dos cristãos são ideias superadas, mas eu digo que a Bíblia, diante de todos esses fatos, nunca foi um livro tão atual. Jesus disse: nos últimos dias haverá guerra, rumor de guerra, nação contra nação, fome, peste, e isso está aumentando cada dia no mundo. Esse é o cenário do anticristo. Dependendo das nossas escolhas, nós só vamos adiar um pouco a nossa terra deste sofrimento, mas nós vamos passar por ele, sim. Jesus disse que quando ele vier, as coisas estarão ruim. O anticristo precisa de um mundo enfraquecido. Olha a Europa, olha parte da América do Sul, parece que só está tendo comida ainda no Brasil, e parece que o mundo vai entrar num período de fome, em pleno século 20, 21, por aí assim. Nós vamos virar os séculos aí, passando dificuldades. Este ano, em 31 de outubro, acontece mais um ano da Reforma Protestante. 504 anos, se as contas estão certas. E ao longo desses 504 anos, quando eu vejo o comunismo dizendo que o cristianismo não presta, que o cristianismo está fora de contexto, eu queria dizer aos irmãos que pós-reforma protestante, dentro destes 504 anos da reforma, foram o desenvolvimento dos cristãos ao redor do mundo que proporcionou várias coisas para o mundo hoje. Por exemplo, a transição do sistema medieval para o sistema moderno foi fortemente influenciado pelo cristianismo. Foi pós-reforma, com o surgimento da igreja cristã e a volta para a palavra, que surgiu a escola pública, se você não sabe. Foram os cristãos que incentivaram que as pessoas precisavam ler, precisavam ir para a escola, precisavam crescer. Foi a reforma protestante que estimulou que os pobres podem enriquecer se trabalharem licitamente. E eu falaria muito tempo sobre a contribuição da igreja cristã, em contraponto ao que dizem ser uma ideia ultrapassada. A Bíblia é mais viva do que pensam qualquer ideia materialista. Há uma tentativa desenfreada de mudar os valores judaicos cristãos em valores humanistas, como o casamento, a família, criação de filhos, a educação e muita coisa que foi entrando, incluindo no sistema brasileiro, que hoje causa um frangalho à família brasileira. Mas nós, como cristãos, nós precisamos continuar crendo que Deus é o Deus da família. Deus é o Deus da família. Deus é o Deus da igreja. Deus deixou homem e mulher, Deus deixou um princípio para viver, e nele nós não vamos ceder. Ideologia de gênero não faz parte da estrutura da palavra do Senhor. Esses dias eu fiquei estarrecido ao ver um professor da universidade em Natal chegando nu numa bicicleta no campus da universidade, depois embrulhado com uma bandeira, abriu e aos poucos alunos aplaudindo. Meus queridos, esse não é o princípio que nós cremos em Deus na família. Por isso, há muitas coisas, há muitos conceitos que nós absorvemos. Eu hoje quero desmistificar alguns, porque o meu tempo é curto, não quero abusar do seu tempo. E é necessário que eu diga isso nesse período que nervos ficam aflorados, que períodos vão complicar as coisas. Muitas pessoas, por falta de entendimento, vão ferir umas às outras, e não é para isso
que se deve viver os valores de Deus. Você fica com seus valores, fica firme neles e defende eles até o fim. Mas muitas coisas foram ensinadas no meio da igreja, e eu falo aqui da igreja batista por muito tempo, que são verdadeiros mitos ou histórias que não funcionam, que simplesmente deixou a vida dos cristãos à margem de todas as esferas da sociedade. Um deles: política é coisa do diabo. Eis que te digo que não. Política faz parte da natureza humana. A palavra política significa vários sentidos. Uma delas, como diziam os gregos, é a arte de governar, é a arte de viver. Você é um cidadão político dentro da sua casa. Os seus filhos são ensinados a viver política dentro da sua casa, quando são ensinados a obedecer, a ter limites, e eles então estão sendo pessoas. Política é isso, não é coisa do mal. Faz parte da natureza humana. Modernamente as pessoas dizem que é a ciência normativa que regula a vida das sociedades. Então política em si não é do diabo, faz parte da nossa natureza, faz parte da vida das pessoas. Você exerce política na escola, no trabalho, aonde você está, política social, política partidária. Você é um cidadão político, por isso política está dentro sim da natureza da igreja. Da natureza da igreja. Outro mito é que a igreja não tem nada a ver com a política. A igreja não tem nada a ver com a política. Primeiro, é coisa do diabo, e não é coisa de Deus. Deus nos fez os cidadãos assim. E a igreja não tem nada a ver com a política. Escute o que eu vou falar para você. Um dos princípios batistas é que a igreja é separada do Estado. E sempre será. A igreja sempre será a igreja organização, o CGC, a estrutura social da nossa igreja. Você nunca vai ver políticos fazendo discurso aqui, tentando comprar o voto dos membros da igreja. Nem esse pastor vendendo os votos da igreja para receber dinheiro. Isso não existe. Nós vamos continuar separados do Estado. Isso é princípio da nossa fé. Agora a igreja organismo, cidadão, CPF, tem a ver sim com a política, sim senhor. Não adianta você cruzar os braços e dizer: eu vou me omitir, vou anular o meu voto, não vou fazer nada. Foi por causa dos que não foram às urnas que o Chile está hoje entrando em derrocada. Faltavam 2.000 votos para o candidato de direita, o candidato da posição dos cristãos, perdeu, porque ficaram 8.000 em casa de braços cruzados. Nesta eleição, ou você exerce o seu direito, ou você vai chorar mais tarde o preço por seus filhos e sua geração. Nós só vamos adiar, como eu estou dizendo, porque vai voltar o sofrimento. Isso já está determinado por Jesus. Então a igreja CPF, a igreja organismo, ela sim está envolvida em política. Eu me arrependo de durante 40 anos não ter formado alguns políticos no meio da igreja. Eu ainda estou atrás dos candidatos bons aqui dentro para a gente lançar, porque o que Deus precisa, nós ficamos fora. E quando os bons se calam, os maus falam. Se nós nos calamos, Jesus disse: as pedras clamarão. Tem a ver com a política. Ei! Me arrependo de durante 40 anos, eu fiz muito pastor, porque eu acreditava que nós tínhamos só que ganhar alma para Jesus. Mas hoje eu entendo que eu tinha que ter feito uns bons políticos também. Achar uns cabas crentes, discipular eles na Bíblia. É mito, irmãos, achar que a política é corrompida. Não, a política revela os corrompidos. Mas se você é um cristão de verdade, você vai ficar fiel à palavra de Deus, haja onde houver, na ciência, na política, na educação, onde você estiver, no governo, você vai manter o seu caráter ilibado. Isso eu te garanto. Então, a igreja organismo tem a ver com isso. E hoje eu estou falando exatamente para esse organismo que tem a ver com a situação política. Por quê, pastor? Na Semana da Pátria, nós temos que pensar nisso. Porque a igreja, os nossos ancestrais nasceram no berço político. Você lembra que Deus foi quem formou a primeira nação, a nação de Israel. Israel foi feito uma nação.
Deus pegou Israel, formou uma nação e peitou o Egito. E de lá para cá eles foram. Os judeus têm essa herança formada por Deus, eles são uma nação. E foi no meio dessa herança que nasceu a igreja de Jesus. Nós nascemos às sombras. Durante o tempo que Jesus viveu, ele viveu intensamente o confronto político. Os camaradas queriam enganar Jesus e pegavam uma moeda e diziam: é lícito pagar o imposto a César? E Jesus olhava para ele e dizia: de quem é a moeda? De quem é o rosto que está aí na moeda? Ah, é de César. O que Jesus disse? A César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Certa feita, os cobradores de impostos: ei, teu chefe aí, Jesus, não paga imposto, e vocês também não estão pagando. O imposto era pago na porta do templo. Tinha os cobradores lá. E Jesus diz: olha, vai ali, lança um anzol, pega um peixe, lá dentro tem umas moedas, arranca as moedas, paga o imposto dele, o meu, deixa tudo zerado. Por isso, queridos, a igreja viveu intensamente isso. Só há um ponto em que a igreja, ela diverge do sistema. É quando tudo contraria a palavra de Deus. Vocês lembram dos apóstolos? Os apóstolos foram proibidos de pregar. Manda eles embora, açoita e manda embora. No dia seguinte eles estavam onde? Na praça, no mesmo bate-lugar, dizendo que Jesus salva, que Jesus... E eles: mas vocês, por que vocês estão pregando? Porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, mesmo que o mundo, o inferno venha dizer que o que a Bíblia diz está errado, nós vamos morrer dizendo que está certo, porque essa é a palavra do nosso mestre. Família é família. Você tem que estar envolvido tremendamente nesse processo. Então, política não é do diabo. Política não é corrompida. Não. São os corruptos que estragam a política. Nós não devemos ficar longe disso. A religião e a política não se misturam. Outro mito. Fé e cidadania não tem nada a ver. Tem. Veja sua Bíblia em Jeremias 29, verso 7. Lá diz assim: busquem a prosperidade da cidade. Busquem a prosperidade da cidade, para onde eu vos deportei. Orem em favor da cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Queridos, o cristianismo, os cristãos, Jeremias 29, 7. A Bíblia diz: olha, nós é que fazemos a cidade. Você sabia? É a tua prosperidade que abençoa a prosperidade da cidade. É a tua cidadania que abençoa a cidadania de Belém. É o teu cuidado com a tua rua que torna a cidade mais bonita. Então, nós devemos prosperar. Isaías diz: prosperem, criem famílias. E aí vai. Foi o cristianismo, querido, que abençoou a formação das sociedades. A Europa, as Américas, todas foram formadas sobre a influência cristã. Dói no meu coração saber que a América do Norte, os Estados Unidos, que por muito tempo nós olhávamos como um país cristão, se perdeu. As estatísticas hoje dizem que as crianças menores, de 10 crianças, 8 não sabem quem é Deus mais na família. Porque antigamente a escola americana, o professor tinha liberdade de: vamos orar, e orar. Antes cantavam o hino da pátria, como eu ainda cantava quando criança nas escolas. As escolas eram tremendamente para ensinar a tabuada, a matemática, a álgebra, a ciência. Não era para fazer ideologia na cabeça das crianças. Mas os Estados Unidos hoje está se tornando um país materialista, um país perdido, assim como a Europa, que em pouco menos de 10 anos a Europa será totalmente muçulmana. Enquanto o cristianismo enfraquece, nós vamos fortalecendo o comunismo e suas vertentes, os muçulmanos e outras vertentes, que mesmo crendo em Deus,
mas tem se perdido nos seus valores. Sendo assim, queridos, a igreja cristã trouxe grande contribuição na educação. O Brasil, olhe para o Brasil, a igreja católica veio com uma forte gama com os jesuítas, ensinando, fundando escolas, universidades. Os presbiterianos, lá em São Paulo está o Mackenzie, uma instituição ainda hoje dirigida pelos presbiterianos, e eles trouxeram uma forte gama de educação. Os batistas mesmos, na maioria dos estados brasileiros existem colégios batistas de ponta, fundado pelos americanos. São Luís, o colégio batista era igualzinho com o melhor colégio da igreja católica, colégio Daniel de Latouche. No Rio, São Paulo, Espírito Santo, em todas essas cidades foram plantados colégios batistas. Hoje estão todos enfraquecidos, porque as ideologias do MEC foram também batendo nessas escolas. Nós temos aqui escolas católicas de 100 anos fechando, porque a educação está sofrendo também as pressões dos sistemas educacionais fechados, abertos a ideologias. Mas nós trouxemos contribuições muito grandes para o Brasil. Por isso, o contexto político atual que nós estamos vivendo é um contexto muito sério. E eu queria chamar a tua atenção. Nós, como Igreja de Jesus, não podemos tratar a situação política como quem trata time de futebol. Parece que você torce pela esquerda, outro torce pela direita, cada um com a sua bandeira. Não. Você tem que entender que você tem valores. Você tem valores na sua vida. Você tem que entender que o que está em jogo são as gerações, são a cabeça dos partidos que estão apresentando as propostas aí. Eu queria que a igreja cristã se posicionasse, não mais com aquele discurso: eu votei, mas nem sei em quem votei, só sei que eu votei. Faça sua cola, guarde sua cola, anote o telefone do sujeito, veja o que tem atrás do partido dele e fique telefonando para ele. Acabou esse tempo da gente votar em qualquer um que te dá uma cesta básica, não. Qualquer um que te bota num programa social, não. Isso é nada menos do que o dever deles, socorrer os mais fracos, os mais necessitados. Mas não é motivo para que você se venda. Que você tem, quem é que determina a nossa postura política? Os valores da palavra de Deus. São os valores que nós queremos em Deus, esse partido crê em Deus. Eu creio que Deus instituiu a família, esse partido crê na família. Nós queremos que Deus é contra o aborto, esse partido é a favor do aborto. Você tem que ver tudo isso em todos os níveis. E é isso que torna a igreja em pé, uma igreja saudável, uma igreja viva. Pastor, mas Deus não vota, querido. É você que vota, o Espírito Santo está em você. E quando você dá autoridade a um governante que não crê naquilo que você crê, você está dando uma procuração. Você está dizendo: eu creio em Deus, mas estou dando a procuração para o diabo. Ele é contra o aborto, você vai dar a ele o direito de plantar o aborto na nação. Então fique ligado nos valores, os valores da palavra. Nós não somos de direita nem de esquerda, nós apenas apoiamos aqueles que dão mais valores àquilo que nós cremos. Agora um dado para os irmãos: olhe o mundo ao seu redor. Todos os países comunistas contrários ao Evangelho, eles conseguem vitórias humanas. A Nicarágua, por exemplo, muita festa, fechando igreja, prendendo padres, prendendo pastores, aqui pertinho da América Central. E os demais partidos, os demais países, Argentina, Venezuela, Chile, Equador, a única bandeira, por ter um grande número de evangélicos que ainda está de pé, é o Brasil. Veja o mapa, está todo em vermelho, resta o Brasil. E por isso que eu digo, nós temos que orar e com consciência escolher aquele que dá mais vazão àquilo que nós queremos. Não é Lula, não é Bolsonaro, nenhum é crente. Todos dois não são crentes. Mas
mesmo incrédulo, o Bolsonaro acendeu no coração dos brasileiros a família, a pátria e Deus, porque trouxe do catolicismo italiano os valores que estão na palavra. Queridos, é isso que vai determinar a hora de você votar. Não é que esse é meu amigo, não é que esse é mais bonito, é mais feio, não é que um tem 10 dedos, outro tem 9 dedos. Esquece, isso é torcida de futebol. Eu vou votar porque esse cara, mesmo sendo doido, grosseiro, eu não gosto dele, mas as ideias dele ajudam o evangelho de Jesus Cristo. Podia ser do outro lado, mas nós vamos votar naqueles que representam os valores que eu creio na palavra de Deus. Deus usou incrédulos, irmãos, para proteger a igreja por muito tempo. E repito, isso não vai demorar. Por isso, o cristão genuinamente bíblico, nós que cremos na Bíblia, uma igreja firmada na Bíblia, tem que ter uma consciência imutável. Primeiro, nós somos cidadãos de duas pátrias. Diga comigo, duas pátrias. A pátria celestial, que é onde nossa morada última, e a nossa pátria, o Brasil, que nós devemos amar. Nós estamos aqui no Brasil representando a nossa pátria, os valores que estão aqui. É isso que é a consciência. Nós estamos aqui representando os valores da palavra, o céu na terra. Por isso, nós precisamos estar conscientes do nosso papel como sal da terra e luz do mundo. Nós temos o dever de dar o equilíbrio nas coisas. As nossas escolhas vão mostrar se aquilo que nós estamos fazendo é de acordo ou não com a vontade do Senhor. Eu queria dizer aos meus irmãos que o que determina a nossa Constituição, que está rasgado de cima a baixo, por quem deveria cuidar. Está rasgando o artigo 5º, diz: ninguém pode ser condenado por ideologias, por crenças, por nada. Você é livre para falar e dizer o que pensa, porque é liberdade de expressão. Mas você falou qualquer coisa, é caçado. Isso é ditadura, isso não é liberdade. Por isso nós temos que ficar verdadeiramente, vocês são livres. Mesmo que um dia Paulo ficava preso, ficava ou não ficava preso? Mas foi de lá que ele escreveu as maiores cartas do Evangelho, porque ninguém aprisiona as ideologias do Evangelho. Ninguém aprisiona o Evangelho. Então você pense duas vezes com a sua família em Deus, e quem é que você está depositando a sua confiança nesse próximo período. É meu dever dizer a você que você não deve machucar ninguém por ideologia política. Porque a Bíblia diz que de todas as nossas coisas nós vamos prestar conta. É meu dever, não estou preocupado o que você vai fazer. A minha preocupação é se você vai fazer uma escolha conforme a palavra de Deus. Se não fizer, não tem problema, mas o Senhor sabe que você vai prestar conta disso. Vai prestar conta disso. Sabe, porém, que de todas essas coisas você vai prestar conta. Então, é uma questão da sua consciência, da sua liberdade individual. Eu finalizo dizendo para os meus irmãos esta noite, mesmo que disse hoje pela manhã: independente do governante que vir a ser no Brasil, honesta ou fraudulentamente ou colocado por um decreto, independente, a nossa posição como igreja é que nós temos a obrigação de orar pelo governo, mesmo que ele queira a nossa cabeça, nós temos que orar por ele. Não é meu dever saber o que vão fazer com o meu voto, se vão distorcer ou não. O meu dever é fazer o meu voto correto conforme a palavra de Deus. Se distorcerem, mesmo assim eu vou continuar orando pelo governo, certo ou errado, porque é dever da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13. E aí você vai dizer: meu pastor, mas é muito chato isso. Mas é Bíblia, é o que a Bíblia diz, e é isso que nós fazemos. Por isso, nós temos que fazer a coisa certa e deixar com o Senhor. Deixar com o Senhor. Mateus 13, 5, 6 e 7. Portanto,
Romanos 13, 5, 6 e 7. Romanos. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição. Crente não tem medo de cadeia por causa do Evangelho, nem do pescoço por causa do Evangelho. Queria te dizer que o Espírito Santo anestesia, tá? Fica tranquilo. Mas também por questões de consciência. É a tua consciência que vai determinar. Verso 6. Por isso também vocês pagam impostos. Não sonega, tá bom? Olha que dureza é. Jesus disse que ainda tem que dar os impostos. Pois as autoridades estão a serviço de Deus. Mesmo a ruim, mesmo a má, o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Sempre dedicadas a esse trabalho. Verso 7. Dei a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Essa é a postura da igreja, irmãos. Por isso nós não temos que ficar preocupados com partido A, partido B. Candidato A, candidato B. Nós temos que achar aquele que tem a direção que nós entendemos que bate com a palavra. E deixar os resultados com o Senhor. Haja o que houver, a nossa postura é essa, de estar orando pela autoridade. Mesmo que ele chegue e diga, olha, crente agora não vai ter mais tanta regalia, crente agora vai fazer isso, aquilo. A gente vai fazer, mas vai continuar orando pela autoridade. Vai continuar orando pelo governo. Essa é a postura da igreja. Mas eu queria desafiar os meus irmãos a exercer a sua cidadania com independência, com um coração limpo, com um coração tranquilo, sem ferir ninguém, nem ser ferido. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, e glorifique ao nosso Pai que está nos céus. Com ou sem dificuldade, a igreja tem a postura de estar ali, porque a prosperidade da cidade para a qual nós estamos, é dela que depende a nossa prosperidade. Então nós temos que dar o nosso melhor, ser o mais justo que pudermos, ser fiéis naquilo que temos que ser, e deixar os resultados com o Senhor. Que Ele abençoe a igreja de Jesus, que Ele te dê uma consciência viva de quem é o Senhor na tua vida. Não venda, não se deixe vender por ideologias, não se deixe vender por favores, não se deixe vender por promessas. Fica fiel, é Deus quem cuida de nós, é Deus quem cuida da igreja, é Deus quem está no controle de todas as coisas. Fique de pé e vamos orar.